Meu nome é Vitor, tenho 32 anos e herdei a confeitaria do meu pai depois que ele faleceu, faz quase 3 anos. A Delícias do Vitor. Antes de começar essa história que mudou minha vida, queria pedir sua ajuda com o Pix. O link está na descrição. Cada doação ajuda o canal a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. E acredite, a que vou contar hoje é de parar o coração. A padaria fica num bairro tradicional aqui de São Paulo, daqueles com casas antigas e moradores que se conhecem há décadas. Todo mundo aqui cresceu comendo os pães e doces que meu pai fazia. E agora eu carrego essa responsabilidade. Acordar às 4 da manhã nunca foi fácil. Mas tem algo especial em ser o primeiro a chegar numa cozinha silenciosa, ligar os fornos e começar a preparar as massas. O cheiro do fermento, da farinha, é como um abraço que me recebe todo dia. Amassar o pão sempre foi minha terapia. Quando estou nervoso, triste ou preocupado, é ali, socando aquela massa, que encontro paz. Tenho 2 funcionários que chegam mais tarde. A dona Cida, que trabalha conosco desde que eu era criança, e o Felipe, um rapaz novo que contratei ano passado. Somos uma família pequena, mas unida. O movimento na padaria é bom, nada extraordinário, mas dá para pagar as contas e manter a tradição da família. Era uma segunda-feira comum quando ele apareceu pela primeira vez. Lembro como se fosse hoje. Eu estava no balcão organizando os croissants recém-saídos do forno quando a porta se abriu e ele entrou. Um homem alto, com aquele tipo de presença que faz todo mundo olhar. Usava um terno bem cortado, cabelo arrumado, mas não exagerado, e um sorriso que... um sorriso que me fez esquecer o que eu estava fazendo. Bom dia, ele disse, olhando ao redor como quem descobre um tesouro escondido. Este lugar tem um cheiro incrível. Obrigado, respondi, tentando não parecer bobo. É o segredo de família. Posso ajudar? Ele se aproximou do balcão e ficou olhando os doces como uma criança. Na verdade, estou procurando algo especial, algo que só encontro em lugares como este, não nessas padarias de shopping. Senti um orgulho bobo me aquecer por dentro. Bem, posso recomendar os nossos pastéis de nata. Receita portuguesa original do meu avô. É perfeito, ele sorriu. E juro que a luz da padaria ficou mais forte. Vou levar 2 e um café forte, por favor. Enquanto preparava o pedido, percebi que ele me observava com curiosidade. Não era aquele olhar que às vezes recebemos de clientes apressados. Era um olhar atento, interessado. Quando entreguei o café, nossos dedos se tocaram por um segundo e senti um calafrio esquisito subir pelo braço. Você é o dono? Ele perguntou, provando um dos pastéis. Sim, herdei do meu pai. Isso está divino. Ele fechou os olhos ao provar. Sabe, lugares assim estão desaparecendo da cidade. É uma pena. É verdade, concordei. Muitos vizinhos já fecharam, venderam para redes grandes. Você nunca pensou em vender? A pergunta veio natural, entre um gole de café e outro. Jamais, respondi firme. Isso aqui é mais que um negócio, é a história da minha família. Ele sorriu de novo, mas agora havia algo diferente no olhar dele. Meu nome é Arthur. Estendeu a mão por cima do balcão. Vitor! Apertei sua mão, que era quente e firme. Bem, Vitor, você acabou de ganhar um cliente fiel. Vou querer esses pastéis de nata todos os dias. E assim começou. Arthur aparecia toda manhã, por volta das 8 horas, sempre impecável em seus ternos diferentes, mas pedindo a mesma coisa, 2 pastéis de nata e um café forte. No começo, trocávamos apenas sorrisos e palavras educadas, mas logo as conversas foram ficando mais longas. Descobri que ele trabalhava com negócios imobiliários, como ele mesmo dizia, de forma vaga. Tinha 38 anos, adorava culinária italiana e sempre viajava a trabalho. Ele sabia ouvir como poucas pessoas, quando eu falava sobre a padaria ou contava histórias do meu pai. Ele prestava atenção de verdade, fazia perguntas, ria das partes engraçadas. Depois de 2 semanas, Dona Cida me deu uma cutucada nas costelas quando ele saiu. Esse moço bonito vem aqui todo dia só pelos seus pastéis, Vitor. Sei não, viu? Fiquei sem graça, mas não pude evitar de sorrir. Ela tinha razão. Havia algo acontecendo ali. Arthur às vezes demorava no balcão, mesmo depois de terminar o café. Às vezes nossos olhares se encontravam por tempo demais. Uma vez, ele me perguntou se eu tinha Instagram, e quando trocamos os perfis, passamos a curtir as fotos um do outro. 1 mês depois da primeira visita, ele chegou mais tarde que o normal. A padaria estava vazia, era quase hora de fechar para o almoço. Achei que você não viria hoje, falei, já separando os 2 pastéis de sempre. E perder o melhor momento do meu dia, ele respondeu, e meu coração acelerou. Na verdade, vim te fazer um convite. Tem uma exposição de fotografia antiga de São Paulo no centro, pensei que talvez te interessasse. História da cidade e tal. Fiquei parado, feito bobo, segurando a xícara de café no ar. Um convite? É, tipo um encontro. Ele riu da minha cara de surpresa. A não ser que eu esteja lendo tudo errado? Não, não está, consegui dizer sentindo o rosto quente. Eu adoraria ir.
Naquela noite, depois de fechar a padaria, fiquei um tempão escolhendo roupa, nervoso como um adolescente. Encontramos na entrada do museu, e pela primeira vez, vi Arthur sem seu terno de trabalho, apenas com uma camisa simples e jeans. De alguma forma, ele ficava ainda mais bonito assim, mais real. A exposição era incrível. Fotos antigas do centro de São Paulo, incluindo algumas do quarteirão onde fica minha padaria. Arthur parecia genuinamente interessado, fazendo comentários sobre a arquitetura, sobre como a cidade tinha mudado. Em um momento, enquanto olhávamos uma foto em preto e branco de uma padaria antiga, ele colocou a mão no meu ombro e ficou ali. No fim da exposição, tomamos um vinho num bar próximo e a conversa fluiu como se nos conhecêssemos há anos. Quando nos despedimos, ele me abraçou e deixou um beijo rápido no meu rosto, perto demais da boca para ser apenas amizade. Voltei para casa flutuando, mas com uma sensação estranha no peito. Era bom demais para ser verdade? Por que um cara como Arthur, elegante e bem-sucedido, estaria interessado em um simples padeiro como eu? Na manhã seguinte, enquanto amassava o pão, ainda pensava nele. E foi quando notei, pela janela da cozinha, Arthur conversando com um homem de terno escuro em frente à padaria. Os dois pareciam sérios. O homem apontava para o prédio, fazia gestos amplos com as mãos. Fiquei observando até que Arthur apertou a mão do homem, que entrou num carro preto e partiu. Minutos depois, ele entrou na padaria sorrindo como sempre, pedindo seus pastéis de nata. Não mencionei o que tinha visto. Mas pela primeira vez, me perguntei se havia algo mais naquelas visitas diárias do que apenas interesse em mim e nos doces da minha família. Depois daquela cena estranha que vi pela janela da cozinha, não consegui tirar da cabeça a imagem do Arthur conversando com aquele homem de terno. Quem seria? Por que estavam olhando para minha padaria daquele jeito? Tentei afastar essas dúvidas, me concentrando no que estava acontecendo entre nós dois. Aquele primeiro encontro no museu abriu as portas para algo mais. Começamos a nos ver fora da padaria com frequência. Íamos ao cinema, jantávamos em restaurantes simples que eu conhecia, ou lugares mais chiques que ele sugeria. Cada vez que nos encontrávamos, Arthur parecia mais interessado, mais próximo. Ele sabia fazer eu me sentir especial, como se cada momento juntos fosse único, mas ele continuava aparecendo toda manhã na padaria. Os pastéis de nata viraram nossa piada interna. Eu sempre experimentava novas receitas, mudava um detalhe ou outro só para ele, como nosso código secreto. Isso deixava a dona Cida e o Felipe rindo baixinho quando Arthur não estava olhando. "Esse rapaz está te fazendo bem", dona Cida comentou um dia, quando eu cantarolava enquanto decorava uns bolos. Fazia tempo que não via esse brilho no seu olho. Ela tinha razão. Desde que meu pai faleceu, eu tinha me afundado no trabalho, como se precisasse provar que conseguiria manter o negócio dele funcionando. Arthur me fazia lembrar que existia vida além das 4 paredes da padaria. Foi numa quinta-feira, quase 2 meses depois do nosso primeiro encontro, que tudo começou a mudar. Arthur chegou mais sério que o normal, checando o celular várias vezes enquanto tomava seu café. "Tudo bem?" perguntei, preocupado com sua mudança de comportamento. "Sim, só trabalho", ele respondeu rápido. Depois, como quem não quer nada, perguntou: "A propósito, Vitor, você conhece o pessoal da loja de roupas aqui do lado? A Modas Eliane? Claro, a dona é cliente antiga. E aquela papelaria da esquina também é daqui há muito tempo?" Achei a pergunta estranha. "Sim, seu Antônio está lá há mais de 30 anos. Por quê?" Arthur deu de beber o café devagar. "Nada específico, só curiosidade sobre o bairro." Naquela mesma tarde, enquanto eu arrumava a vitrine, vi a mesma cena. Arthur e o homem misterioso do outro lado da rua, agora acompanhados de uma mulher com prancheta. Os 3 olhavam para o quarteirão inteiro, não só para minha padaria. No dia seguinte, criei coragem e perguntei diretamente: "Arthur, quem era aquele homem com quem você estava conversando ontem à tarde?" Ele pareceu surpreso por um momento, mas logo recuperou a compostura. "Ah, aquele é o Ricardo, um colega de trabalho. Estamos avaliando alguns imóveis na região para um cliente." "Vocês estão olhando para minha padaria também?" Arthur sorriu e pegou minha mão por cima do balcão. "Vitor, eu trabalho com imóveis. É natural que eu olhe tudo com olhos profissionais. Mas não mistura as coisas. O que está acontecendo entre nós não tem nada a ver com o trabalho." Aquilo me acalmou um pouco, mas ainda senti um frio na barriga que não sabia explicar. No final de semana, Arthur me convidou para jantar na casa dele pela primeira vez. Era um apartamento incrível num prédio moderno, com vista para o parque. Tudo ali gritava dinheiro. Os móveis de design, os quadros nas paredes, a adega de vinhos. Me senti completamente fora do meu elemento, com minhas roupas simples e mãos ásperas de tanto trabalhar com massa. "Você parece desconfortável", ele notou, servindo um vinho caro. "É que seu mundo é muito diferente do meu", confessei. "E isso te incomoda?" Arthur se aproximou, colocando as mãos na minha cintura. "Um pouco. Às vezes me pergunto o que você vê em mim." Ele me olhou daquele jeito intenso que me fazia esquecer todas as dúvidas. "Vejo alguém autêntico, Vitor.
Alguém que ama o que faz, que tem paixão. Isso é raro hoje em dia. Acabamos nos beijando ali mesmo na sala dele, com a cidade iluminada lá embaixo. Foi nosso primeiro beijo de verdade, depois de tantas semanas de olhares e toques disfarçados. Senti como se estivesse flutuando, como se nada mais importasse. O jantar ficou esquecido. Passamos a noite juntos, descobrindo cada detalhe um do outro. Foi mágico, especial. Mas quando acordei de manhã e vi a vista da janela do quarto dele, aquela sensação estranha voltou. Como se eu estivesse vivendo um sonho que uma hora ia acabar. Na semana seguinte, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Seu Antônio, da papelaria, entrou na padaria visivelmente abalado. Vitor, você ficou sabendo? Ofereceram para comprar minha loja, uma quantia enorme. Sério? Você vai vender? Estou pensando. Meus filhos acham que devo aceitar. Dizem que o quarteirão todo vai ser vendido mesmo, que vão construir um shopping aqui. Senti meu sangue gelar. Como assim o quarteirão todo? É o que estão falando. A Eliane da loja de roupas também recebeu proposta. E o pessoal da farmácia. Quando ele saiu, fiquei paralisado. Um shopping? Isso significaria o fim da padaria, o fim do legado da minha família. Arthur nunca tinha mencionado nada sobre isso, mesmo sabendo o quanto a padaria significava para mim. Naquela tarde, pela primeira vez em quase 3 meses, Arthur não apareceu na padaria. Mandei mensagem, liguei, mas ele só respondeu horas depois, dizendo que estava em reunião. A noite foi longa e sem dormir. No dia seguinte, levantei ainda mais cedo que o normal e decidi passar na frente do prédio dele antes de ir para a padaria. Precisava esclarecer essa história toda. Foi quando o vi saindo do prédio, acompanhado pelo tal Ricardo, o homem misterioso de terno. Eles não me viram, estavam entretidos numa conversa séria. Arthur entrou no carro de Ricardo, um Audi preto importado. Fiquei observando de longe, sentindo o coração apertar. E então, antes que o carro partisse, vi algo que mudou tudo. Arthur se inclinou e deu um beijo rápido em Ricardo. Não um beijo de amigos ou colegas. Era o mesmo tipo de beijo que ele me dava. O carro partiu e eu fiquei ali, parado na calçada, sentindo como se o mundo tivesse desabado. Quem era Arthur de verdade? E o que estava acontecendo no nosso quarteirão? Voltei para a padaria devastado, tentando processar tudo. Foi quando Felipe me entregou um envelope que tinha chegado pelo correio mais cedo. Era um documento oficial com o timbre de uma empresa chamada VGR Empreendimentos. Dentro, uma proposta para comprar minha padaria por um valor que eu jamais imaginaria receber. E na última página, a assinatura do diretor da empresa, Ricardo Gomes Vasconcelos. O mesmo homem que acabara de beijar Arthur na minha frente. Fiquei o dia inteiro naquele estado de choque, sabe? Tipo quando você descobre uma traição e seu cérebro fica tentando negar o que seus olhos viram. A padaria estava cheia, clientes entrando e saindo, mas eu me sentia como se estivesse em outro planeta. Dona Cida até perguntou se eu estava doente de tão distraído que eu estava. Aquela carta da VGR Empreendimentos queimava no meu bolso. Um valor absurdo pela padaria. Dinheiro suficiente para mudar de vida, viajar pelo mundo, abrir outro negócio se eu quisesse. Mas vender significava apagar a história da minha família, trair a memória do meu pai e tudo que ele construiu. E tinha o Arthur. Ou melhor, quem eu achava que era o Arthur. A imagem dele beijando o Ricardo não saía da minha cabeça. Será que tudo não passou de uma farsa? Será que cada sorriso, cada beijo, cada momento juntos foi apenas uma estratégia para me convencer a vender a padaria? Naquele dia, pela primeira vez em 3 meses, Arthur não apareceu para comprar seus pastéis de nata. Nem no dia seguinte. Eu ficava olhando para a porta cada vez que o sininho tocava, esperando ver ele entrar com aquele sorriso que fazia meu coração disparar. Mas nada. No terceiro dia sem notícias, decidi que não ia ficar esperando. Liguei para ele várias vezes, mas caía direto na caixa postal. Mandei mensagens que apareciam como visualizadas, mas sem resposta. A única coisa que me restava era ir até o apartamento dele. Fechei a padaria mais cedo, deixando Dona Cida preocupada. Toma cuidado, meu filho, ela disse, me dando um abraço. Acho que ela percebeu que tinha algo errado acontecendo. Cheguei no prédio dele suando frio. O porteiro me conhecia de vista, das vezes que eu tinha ido lá antes. O Sr. Arthur saiu faz pouco tempo, ele informou. Foi para uma reunião na empresa, pelo que falou. Qual empresa? Perguntei, percebendo que nem isso eu sabia direito sobre ele. A VGR, no Centro Empresarial Berrini. Meu coração quase parou. VGR. As mesmas iniciais da carta. Agradeci ao porteiro e saí decidido a ir até lá. Peguei um táxi, gastando um dinheiro que não podia, mas precisava de respostas. O prédio da VGR era um daqueles espelhados, imponentes, com segurança na porta e recepcionistas com uniforme. Me senti completamente deslocado entrando ali, com minha camisa simples e o cheiro de pão que parecia nunca sair da minha pele. Posso ajudar? A recepcionista perguntou, me olhando de cima a baixo. Preciso falar com o Ricardo Vasconcelos. Falei, tentando soar confiante. O senhor tem agendamento?
Não, mas diga que é o Vitor, da padaria. Ele vai me receber. Ela fez uma ligação rápida, parecendo surpresa com a resposta que recebeu. 18º andar, sala do diretor, indicou, me entregando um crachá de visitante. O elevador parecia levar uma eternidade. Quando as portas se abriram, me vi num andar inteiro decorado com luxo, tudo em tons de cinza e preto. Uma secretária me conduziu até uma sala enorme, com vista panorâmica da cidade. E lá estava ele, Ricardo, sentado atrás de uma mesa gigante de madeira escura. De pé, olhando pela janela, estava Arthur. Vitor! Arthur se virou, parecendo genuinamente surpreso. O que você está fazendo aqui? Acho que a pergunta é: o que você está fazendo aqui? Respondi, sentindo a raiva subir. Ou melhor, o que vocês dois estão fazendo com o quarteirão da minha padaria? Ricardo se levantou, calmo demais para o meu gosto. Senhor Vitor, por favor, sente-se. Podemos resolver isso civilizadamente. Não tenho nada para resolver com vocês. Só vim entender até onde vai essa farsa. Arthur deu alguns passos na minha direção. Vitor, não é bem assim? Não é bem assim? Explodi. Eu vi vocês dois juntos, Arthur. Vi você beijando ele e depois recebo uma proposta para vender a padaria assinada por ele? Quanto tempo vocês planejavam me enrolar? Ricardo trocou um olhar com Arthur. Depois voltou a me encarar. Senhor Vitor, entendo sua indignação, mas vamos esclarecer as coisas. Sim, Arthur e eu temos um relacionamento. E sim, estamos comprando os imóveis do seu quarteirão para um grande empreendimento. E mandaram ele se aproximar de mim para me convencer a vender? Foi isso? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Arthur parecia querer falar algo, mas Ricardo continuou. Foi uma estratégia de negócios. O seu imóvel é o único que falta para completarmos o projeto. Os outros proprietários já aceitaram nossas ofertas. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Olhei para Arthur, esperando qualquer sinal de que aquilo era mentira. E ele realmente tinha sentido algo por mim. Mas ele apenas baixou os olhos. Você não vai dizer nada? Perguntei, com a voz quase falhando. Vitor, Ele começou, mas Ricardo o interrompeu. Arthur fez o trabalho dele. Agora estamos dispostos a aumentar nossa oferta em 15%. É uma proposta que ninguém em sã consciência recusaria. Tirei a carta do bolso e rasguei na frente deles. Eu recuso. Podem construir em volta da minha padaria, mas ela não está à venda. Me virei para sair, mas Arthur segurou meu braço. Espera, por favor, não foi tudo mentira. Pela primeira vez, vi no rosto dele algo parecido com arrependimento. Ricardo fez um barulho de impaciência. O que não foi mentira, Arthur? Me diz uma coisa verdadeira que você falou nesses 3 meses. Ele hesitou, olhou para Ricardo e depois para mim. Eu realmente gosto dos seus pastéis de nata. Em qualquer outro momento, isso poderia ter sido engraçado. Mas ali, naquela sala fria, pareceu só mais uma facada. Ótimo, pelo menos não perdi um cliente. Respondi amargo e saí batendo a porta. Voltei para a padaria me sentindo vazio. Como fui tão idiota? Como não percebi os sinais? Arthur sempre perguntando sobre o negócio, sobre os vizinhos, sempre interessado na história do bairro. Não era curiosidade genuína, era pesquisa de mercado. Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando cada momento, cada conversa, cada beijo. Será que ele sentiu alguma coisa real? Será que em algum momento ele hesitou, pensou em desistir desse plano? De manhã, ainda sem dormir, fui direto para a padaria. Amassei o pão com mais força que o normal, extravasando toda a raiva e decepção. Foi quando o sininho da porta tocou e levantei os olhos. Era Arthur, sem terno, parecendo cansado, como se também não tivesse dormido. O que você quer? Perguntei seco. Ainda não rasgou seu coração o suficiente? Vim te dar uma explicação, ele respondeu, parecendo menor que o normal. Você merece saber toda a verdade. Arthur entrou na padaria e pediu para conversarmos em particular. Fechei a porta da cozinha e deixei Dona Cida atendendo na frente. Ele parecia diferente, sem aquela postura confiante, sem o sorriso charmoso. Parecia apenas um homem cansado e arrependido. Vitor, eu preciso que você saiba tudo. Ele começou, sem conseguir me olhar nos olhos. Sim, no começo foi um plano. Ricardo me pediu para me aproximar de você, descobrir se você estaria disposto a vender a padaria. Ele sempre faz isso. Usa o charme, os contatos, qualquer coisa para conseguir fechar negócios. E você é o quê? O funcionário que seduz os alvos difíceis? Perguntei com toda a mágoa que estava sentindo. Eu sou o marido dele, Arthur respondeu, e aquilo me atingiu como um tapa na cara. Estamos casados há 6 anos. A VGR é dele, mas trabalhamos juntos em todos os projetos. Esse shopping é o maior deles até agora. Fiquei sem palavras. Não bastava a manipulação, a mentira. Ele era casado com Ricardo. Cada momento que passei com Arthur, cada beijo, cada noite. Eu estava sendo usado e ainda ajudando alguém a trair o próprio marido. Por que está me contando isso agora? Consegui perguntar, tentando não demonstrar o quanto estava destruído por dentro. Porque aconteceu algo que ninguém planejou, ele disse, finalmente me encarando.
Eu me apaixonei por você de verdade. Dei uma risada seca. Claro, e agora você vai largar seu marido rico e viver feliz para sempre com o padeiro, não é? Não é tão simples. Nunca é, né, Arthur? Ou esse também não é seu nome verdadeiro? É meu nome, sim, e tudo que contei sobre minha vida é verdade. Só omiti o Ricardo. Balancei a cabeça, incrédulo com a audácia. Então você traiu seu marido comigo enquanto me usava para ajudar ele a fechar um negócio? Isso é doentio. Arthur passou a mão pelo rosto, parecendo genuinamente atormentado. Meu casamento com Ricardo já estava acabado muito antes de eu te conhecer. Estamos juntos por conveniência, pelo negócio. Não existe mais amor ali há anos. E por que continua com ele? Por medo? Por conforto? Porque construímos tudo isso juntos e não sei viver de outro jeito. Ficamos em silêncio por um tempo. Parte de mim queria acreditar nele. Queria pensar que pelo menos algo do que vivemos foi real. Mas como confiar em alguém que mentiu desde o primeiro momento? Ricardo sabe que você está aqui? Perguntei. Arthur balançou a cabeça negativamente. Ele acha que estou pressionando você para aceitar a proposta. Na verdade, vim te avisar. Ele não vai desistir, Vitor. Vai usar qualquer meio para conseguir sua padaria. Que meios? Pressão econômica. Vai comprar os fornecedores, dificultar entregas, talvez até subornar fiscais da vigilância sanitária. Ele já fez isso antes. Senti um frio na barriga. Como eu, um simples padeiro, poderia lutar contra alguém assim? Por que está me contando isso? Não devia estar do lado dele? Arthur se aproximou, mas não me tocou. Porque o que senti por você é real. E porque o que seu pai construiu merece ser preservado. Ele tirou um pendrive do bolso e colocou sobre a mesa. Aqui estão todos os documentos do projeto, incluindo e-mails, onde Ricardo discute métodos ilegais para pressionar proprietários. Tem provas suficientes para você procurar um advogado e até a imprensa. Ele nunca saberia que veio de mim. Olhei para aquele pequeno objeto, entendendo o que significava. Arthur estava traindo não só o marido, mas o parceiro de negócios. Estava arriscando tudo. O que vai acontecer com você? Vou embora. Já devia ter feito isso há muito tempo. Esse último projeto me fez ver no que me transformei, no que permiti que minha vida se tornasse. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Seus pastéis de nata realmente são os melhores que já comi. E cada momento que passei com você foi como lembrar quem eu costumava ser, antes de tudo isso. E saiu. Fiquei ali parado, segurando o pendrive, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria correr atrás dele, acreditar que poderíamos recomeçar longe dali. Outra parte sabia que era loucura confiar em quem já tinha provado ser capaz de mentir tão bem. Naquela noite, examinei os documentos. Tudo o que Arthur disse era verdade. E-mails, contratos, planos de Ricardo para pressionar os proprietários que resistissem. Havia até uma lista de inspetores da prefeitura que estavam na folha de pagamento da VGR. No dia seguinte, procurei um advogado recomendado por um cliente antigo. Mostrei tudo a ele, que ficou impressionado com as provas. Isso é o suficiente para parar o projeto e até para abrir um processo criminal, ele me garantiu. Uma semana depois, um jornal importante da cidade publicou uma matéria de capa sobre o esquema da VGR. Ricardo foi chamado para depor, investigações foram abertas e o projeto do shopping foi suspenso. Em meio a tudo isso, recebi uma mensagem de Arthur. Estou em Lisboa. Ricardo nunca vai saber que fui eu. Espero que você consiga manter a padaria da sua família por muitos anos. Você merece ser feliz, Vitor? Não respondi. Ainda doía demais, ainda estava tentando entender meus próprios sentimentos. Será que eu também me apaixonei por uma ilusão? Por alguém que não existia? 6 meses se passaram. A padaria continua firme e forte. Na verdade, depois da reportagem, ganhamos muitos clientes novos que queriam apoiar o pequeno negócio que enfrentou a grande corporação. Estamos até pensando em expandir, talvez abrir uma segunda unidade. Às vezes, quando estou sozinho amassando o pão nas primeiras horas da manhã, me pego pensando em Arthur. Onde estará? Será que encontrou um caminho melhor? Será que algum dia saberemos separar a verdade da mentira em tudo que vivemos? Nunca mais fiz pastéis de nata do mesmo jeito. Criei uma nova receita, mais simples, mais honesta. Os clientes adoram. Dizem que tem um sabor único, impossível de copiar. E quanto a mim, estou aprendendo a confiar de novo, a abrir espaço para novas possibilidades. Afinal, a vida é como fazer pão. Mesmo depois de uma massa que não deu certo, a gente limpa as mãos da farinha antiga e começa de novo, com ingredientes frescos e a esperança de que dessa vez vai ficar perfeito. E é isso, galera! Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos reais. A vida às vezes nos derruba, mas como vocês viram na minha história, sempre podemos nos reerguer mais fortes. Não importa quantas vezes alguém tente destruir o que construímos ou quebrar nossa confiança. Nossos valores e nossa verdade sempre permanecerão. Todo mundo já sentiu o gosto amargo da traição ou da decepção.
Mas lembra, assim como eu renovei minha padaria, você também pode renovar sua vida depois de uma tempestade. Se Minha Na História te ajudou de alguma forma, considere retribuir com uma ajudinha pelo Pix. O link está na descrição. Até o próximo relato. E lembrem-se, às vezes precisamos provar o sabor amargo da traição para valorizar o doce sabor da nossa própria força. Um abraço do Vitor e até a próxima!